Olá, queridos, tudo bem? Vamos falar mais um pouco sobre a palavra de Deus, não é? Vamos bater em cima dessa questão dízimo. Vamos mostrar mais um trecho na Bíblia que dízimo não é uma obrigação para os crentes do século 21. O dízimo ele já estava perdendo a sua validade nos dias de Jesus, porque Jesus veio para colocar fim à lei e aos profetas, né, do jeito que fala ali em Lucas 16:16. Mas observando essa passagem, que eu vou ler aí para você e você vai me acompanhar, isso aqui é para você tirar uma das dúvidas que você tem a respeito do dízimo. Nessa conversa aqui, você vai ver que Jesus não impõe aquele menino, aquele rapaz, aquele jovem, nenhuma coisa relacionada à lei de Moisés. O que Jesus pede para esse rapaz praticar é sobre a questão da lei moral. Não era lei das ordenanças. O que Jesus cita aqui para esse rapaz fazia parte da lei das ordenanças. Mas como a Bíblia diz que quem pratica somente as duas coisas cumpre toda a lei, amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse você mesmo. Jesus diz que se você fazer essas duas coisas, você está cumprindo toda a lei, ou seja, a lei de Deus, não a lei de Moisés. Mas vamos observar. Aqui em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16. Aproximou-se de Jesus um jovem e lhe perguntou: Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus lhe respondeu: Por que você me chama bom? Ou por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só é um, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Não confunda mandamentos com lei de Moisés. Aí ele vai citar os mandamentos. Jesus vivia sob a lei, no tempo da lei. Então ele recitou isso aqui, ó. Perguntou-lhe ele, o jovem, quais? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como se fosse você mesmo. Aí o jovem disse assim: tudo isso eu já tenho guardado, tudo isso eu já tenho praticado. O que me falta ainda? O que me falta ainda? Aí Jesus falou assim: se você quer ser perfeito, meus queridos, essa perfeição, ela está relacionada ao quê? Essa perfeição não está falando do corpo físico. Essa perfeição é com respeito àquilo que Deus quer ou o que Ele visa para nós. A perfeição está nisso aqui, ó. Se você quer ser perfeito, vai. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí você vai ter um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. O rapaz disse assim: o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Aí Jesus disse assim aos seus discípulos: em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Não se esqueça, meu querido, que isso aqui não está falando do espírito. Isso aqui está falando da carne, como ser humano. Eu falei no princípio que eu ia mostrar um texto para você, provando para você que a prática do dízimo,
em pleno século XXI, nada nos aperfeiçoa, nada nos coloca melhores do que ninguém na presença de Deus. Jesus falou com aquele menino que ele queria, o que ele deveria fazer para ele conseguir a vida eterna. Jesus, ele deu um exemplo muito clássico. Ele deu um exemplo que deveria ser o exemplo que todos os líderes religiosos deveria passar para os seus seguidores, os seus membros. Aí Jesus perguntou a ele: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só há um. Se você quer entrar na vida, você guarda os mandamentos. Aí o rapaz pergunta e ele responde. Jesus responde assim para ele: os mandamentos para você entrar na vida eterna, você deve, Jesus, primeiro, pagar o dízimo. Segundo, se batizar na água. Terceiro, tomar a Santa Ceia, pão e suco. O quarto, frequentar templo religioso. Quinto, fazer parte de um ministério humano. Sexto, você deve ter um pastor, um líder religioso, como a sua proteção espiritual. Sétimo, você tem que ser religioso. Oitavo, você deve pertencer a uma convenção. Nono, você deve pagar dízimo em dinheiro. 11º, você tem que pagar ofertas alçadas. E aí vai. Não é assim que está escrito? Não? Ué, eu li errado? Eu vou repetir. Jesus falou: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só há um. Se você quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí perguntou o rapaz: quais? E Jesus respondeu: procura uma religião para seguir. Depois que você seguir essa religião, você começa a pagar dízimos e ofertas em dinheiro. Depois, você tem que ter um pastor como sua proteção espiritual. Depois, você participa da Santa Ceia, que é pão e vinho. Depois, você tem que ser batizado na água para você ganhar a vida eterna. Depois, você tem que pertencer a uma convenção. E essa convenção tem que ter um presidente. Eu li certo, irmão? De novo, eu errei de novo? Estou brincando com você. Jesus citou os 10 mandamentos, que era moral e não ordenanças. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou o sábado. Ele citou o sábado. Por que os adventistas, eles não leem isso aqui para os seus membros e mostra a eles que Jesus não citou nenhum tipo de ordenanças da lei de Moisés? Isso aqui, era só questão moral. Não matar era questão moral. Não cometer adultério tinha a ver com a moral.
Não furtar tinha a ver com moral. Não falar ou dizer falso testemunho tinha que a ver com a moral. Honrar o pai e mãe tinha a ver com moral, porque envolve obediência, e obediência envolve moral. Aí, para você, esposa e esposo, que vocês acham que isso aqui, ó, não tem a ver com moral, aprenda isso aqui, tá? Obediência tem a ver com moral, sim. Outra coisa, Jesus falou, e amarás ao teu próximo como se fosse você mesmo. Isso aqui tem a ver com moral. Jesus citou os mandamentos morais. O sábado tinha a ver com cerimonialismo. Dízimo era cerimonialismo. Aqui estava os requisitos para que alguém pudesse participar do reino. Vida eterna. Se você pensa que vida eterna é você sair daqui e ir morar no céu, eu vou te mostrar na Bíblia o contrário. 1 João, abre sua Bíblia aí. 1 João. Eu vou te mostrar uma coisa que pastor nenhum mostra, que pastor nenhum ensina. Sabe como que você tem certeza de que você já tem essa prerrogativa, tem a vida eterna? Abra sua Bíblia aí, ó. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 14. Nós, João era judeu. João era judeu. Ele era judaizante. Esse nós, ele está falando eles. Eles já tinham essa certeza. Mas sabe como que eles tinham essa certeza? Por que que eles tinham? Vamos ler. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque nós amamos os irmãos. Você está vendo por que que um dos requisitos que Jesus pediu para ele amar ao próximo como se fosse a ele mesmo, para ter a vida eterna? Por causa disso aqui, ó. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Mas o seu pastor, ele não vai te ensinar isso. Ele vai dizer que você só tem garantia de vida eterna se você pagar dízimo. Porque ele vai te dizer que ladrão não entra no céu. Mas Deus, em momento algum, estava falando com os crentes. Estava falando com as 11 tribos. Ele estava falando com a tribo de Levi. Ele estava falando com o sacerdote e sumo sacerdote. Ah, Alberto, por que que Deus disse então, vós me roubais, vós e toda a nação? Porque a nação de Israel, as 11 tribos, estava deixando de levar os dízimos, alimentações, lá para o almoxarifado do templo, porque o sacerdote já estava pegando e fazendo negócio em benefício próprio. Aí, o que aconteceu foi um efeito cascata. Por causa do sacerdote, sumo sacerdote, que estava pegando dízimo, barganhando, pregando para si, fazendo troca, adquirindo muita coisa em cima dos dízimos, que era alimentação, não era dinheiro, aí toda a nação de Israel estava parando de levar o dízimo, porque estava uma aberração. Mas aquilo que está em Malaquias, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, era nitidamente para a tribo de Levi. Os sacerdotes que estavam pegando aquilo que as 11 tribos levavam para o almoxarifado do templo, chamado de Casa do Tesouro, era uma sala especial, e estava fazendo o quê? Usando aquilo como benefício próprio. Aí, João escreve, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e eu também sei, e você sabe, porque nós amamos os irmãos, porque quem não ama ao seu irmão, ele permanece na morte.
Como que alguém poderia amar se já morreu? Mas João não está falando da morte física. Aqui ele fala da morte espiritual. Porque é possível alguém viver e ter nome de quem está morto. É possível alguém estar morto e achar que está vivo. Jesus falou isso com uma daquelas cidades que ele mandou enviar as cartas para o Apocalipse ali. Aí João, todo aquele que odeia seu irmão, ele é homicida. Homicida espiritual. É aquele que mata com palavra. É aquele que mata com mentira. É aquele que mata com engano, como os religiosos, os pastores estão fazendo. Todo aquele que odeia seu irmão, ele é homicida. E vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna. Por quê? Porque não vive a vida eterna. Como que você vive a vida eterna? Segundo a Bíblia, é você amando o seu semelhante. E João está dizendo aqui que quem está morto espiritual é quem? É quem não ama o seu semelhante. Ele disse aqui, ó, vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna, permanente em si. Por que que não tem? Porque é uma aberração. Ele vive um fantoche, ele vive uma fantasia. Então, se eu, Alberto, estou aqui no YouTube, falo com você que eu estou salvo, mas salvo para mim não é aquilo que a religião prega. Salvo é dos enganos, salvo da hipocrisia, salvo da maledicência, salvo do ódio. Eu posso dizer, eu tenho a vida eterna. Por quê? Porque se eu faço isso aqui, amo o meu irmão, eu tenho certeza que eu vivo a vida eterna. É João que está dizendo. Ele diz assim, ó, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, eles, né? E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem estiver bens no mundo, quem tivesse, né? Quem tivesse bem no mundo. Mas isso aqui, ó, isso aqui vale para nós, tá? Porque isso aqui não é atemporal. Isso aqui, ó, é temporal. Isso aqui vale para toda a vida, tá? Quem tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, cerrar-lhe o coração, como estará nele o amor de Deus? De que forma? Agora presta atenção, eu já estou terminando o vídeo. Presta atenção no capítulo 4 e a partir do verso 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. A religião fala que não. A religião pega esse versículo e faz isso aqui, ó. Todo aquele que reúne numa congregação, todo aquele que é da Assembleia, da Batista, da Testemunho de Jeová, todo aquele que é disso, daquilo, todo aquele que dá dízimo, todo aquele que bebe ceia, todo aquele que congrega no templo, né? Está em Jesus. Mas a Bíblia diz o contrário. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo, está vendo que isso aqui era antes do juízo? Essa palavra de João estava acontecendo isso aqui antes do juízo, para que, o juízo do ano 70, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento. É assim que a religião vive, produzindo medo para você ter tormento. Você não vive em paz com Deus, você tem tormento, você tem perturbação, você vive afligido pelo sistema religioso. Agora, quer um conselho? Quer viver em paz com Deus? Abandona esse sistema e só estuda a Bíblia. O Evangelho Eterno está aí, querido. Viva o Evangelho Eterno. Nós amamos os nossos irmãos porque Ele nos amou primeiro. Está aqui a resposta.
O que o jovem precisava ouvir, ele ouviu. Agora tem uma coisa, queridos. Jesus não classificou mandamento da religião para você viver a vida eterna. Ele não botou que você tem que dar dízimo em dinheiro. Ele não colocou que você tem que ser membro de uma congregação. Ele não colocou que você tem que batizar em água. Ele não colocou que você tem que pertencer a uma denominação, religião, a uma conversão. Ele não disse aqui que você tem que viver embaixo de um jugo pastoral. Não. Ele não disse isso. Ele só colocou isso aqui, ó, que eram as coisas morais. Isso tudo que vive aí nas religiões, denominações, isso é tudo imoral, porque sai fora do padrão bíblico. Aprenda isso, tá bom, meu querido? E Deus abençoe você rica e poderosamente. Meu celular está ali do outro lado tocando, eu não posso atender e nem abaixar o volume lá. Esse som não é desse aparelho aqui, é o de lá, tá bom? E Deus abençoe ricamente e estude mais a palavra, porque ela vai libertar você de uma vez desse sistema corrupto, esse sistema que cada dia mais está fazendo vergonha no Brasil e no mundo. É escândalo atrás de escândalo. Mas graças a Deus, muita gente já está se libertando desse sistema e tem que ser assim mesmo, tá bom? Deus vos abençoe a cada dia. Amém.